Fala galera! Fala galera, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas Topcasters! Topcasters, gostei, Ian! Sejam bem-vindos a mais um programa, o Topcast, começando aqui nessa noite. Quinto, sexto, sétimo? Eu já não sei mais, cara. Não sei mais, porque é muito programa. O nosso portfólio já tá... Não, eu já entro no YouTube lá, já fico perdido, rapaz. É aí, ó. YouTube, Instagram, né? Bom demais ter você aí. Muito bom, valeu demais, valeu a sua audiência. Já deixo aqui aquela mensagem para você curtir nosso canal, seguir as nossas páginas. Galera, ajuda a gente aí, tem muita gente que chega, assiste, ri com nós e na hora de curtir, deixa passar batido, né? Não curte, não vai lá no sininho, marca o sininho, deixa o comentário. Ajude a causa, o Topcast. É isso mesmo. E a gente quer agradecer também os nossos patrocinadores, desde já, né? É isso aí, é isso aí. Justino Engenharia, Arquitetura e Marketing, lancheteria, sanduicheria, X-Bocão. É isso aí, galera. Idiomas. Nossos parceiros. Muito obrigado. Valeu muito demais. obrigado. Mais uma vez, você quer ser nosso parceiro, só entrar em contato com nós. É isso aí. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. É isso aí, a gente quer contar com vocês. É isso aí. E hoje, Netão? Que noite especial, né, Ian? Rapaz, eu tô emocionado, mano. Eu também, Ian. Tá emocionado? Eu tô emocionado. É. Esse cara, vou dizer pra você, esse cara é referência, não é? Referência, lógico. Em várias situações. É, com certeza. Várias questões, ele é referência. E principalmente pra nós, né? Principalmente pra nós. E nós pode chamar esse cara de Ti. É verdade. Vamos entrevistar um... Não, vamos lá, vamos falar aquele esquema primeiro que a gente faz. Baixista. Músico, obviamente. Ciclista. Ciclista, é verdade. Né? Esportista. Dos pesados aí. Dos pesados e tudo mais. Pregador. Pastor. O gabarito do cara. Não, extenso. Se nós for ler aqui o relatório dele. Vai vazar à noite. Senhoras e senhores, sem mais delongas. Newton Casimiro aqui com a gente. Nossa, Newton, a gente fala Newton de carinho. Newton, que bom. Valeu demais. Valeu, Newton. Convite aí. Deus abençoe vocês. Amém. Bom demais estar aqui contigo. Você estava apresentando aí o candidato, esse pô, tá chegando aí, né? Pô, a lista aí. Cadê os caras? Boa, Newton. Galera, Feliz, né? Feliz da gente poder estar aqui e participar com vocês. O que eu vejo, na realidade, assim, é a alegria de poder, algo importante e até assim, no início a gente sempre conversando, o que vai falar do quê? Então, eu fico lisonjeado e agradeço a Deus. Uma boa noite para todo mundo, né? Boa noite para o Ian, boa noite para o Neto e para toda a galera que assiste aí o Topcast, né? Que é realmente, sem dúvida, inovador, né? Eu vejo para a nossa cidade, para a nossa vida, algo que nos diverte, né? Leve e feliz poder estar aqui, bater um papo, a gente conversar, né? Tranquilo, e colocar para a galera, assim, eu já tô velhinho já tô na geração dos dinossauros, né? Talvez tenha algumas coisas que a gente possa conversar mais e todo dia aprender, né? Eu vejo o que vocês estão fazendo hoje é um aprendizado para mim. certeza. E por isso que eu estou aqui, eu estou muito mais Para aprender, para ver como é que funciona esse negócio, do que realmente para... Né? Eu acho que eu vou sair muito mais enriquecido e assim, em termos de aprendizado do que vocês, eu tenho certeza disso. Você pode ter certeza que o que vocês têm falado aí, a forma que vocês têm agido, todo um programa, tudo é novo. Para mim, eu fico feliz e estou aprendendo a estar aqui. Canal Jovem. Netão. prazer para nós. É uma questão assim, já para falar para a galera, o Tinilton é gerente, né, do Banco Sicoob Crédito Rural. Isso. E assim, Palmeiras, unidade. Isso, unidade aqui de Palmeiras, e o cara tem uma trajetória, Exatamente. né, Netão? A trajetória Conhecer um dele. pouco mais, né? E é mostrar pra galera, né? Trazer pra vocês aí como que você chegou, né, Tinilton? Como é que foi sua caminhada, sua trajetória, né? Porque a gente conhece muito meu tio, né? Sim. Né? Desde sempre, né? Família. Desde que nasceu. Desde que nasceu, né? Desde que nasceu. Mas tem muita ele gente, junto. Tem muita gente nova aí que tá curtindo, seguindo o canal aí, que não conhece, sabe? verdade. Eu acho que tem um novo gerente da Sicoob Crédito Rural. Quem que é esse cara?
Aqueles carinhos, não, vamos chamar para conversar aqui, é o nosso time. Bacana. Nosso time, Bacana. Queria conhecer, expor para a galera as raízes. Amém. E aí aquela definição que a gente fez do senhor no início, baixista e tudo mais, a gente queria que o senhor fizesse de você. Isso aí. O Newton Cassimiro. Para a galera conhecer. Cara, assim, Quem é, de onde veio, Come. o que come, de que se alimenta. Eu na realidade, assim, o que eu vejo uma pessoa que desde criança, sempre, todas as minhas caminhadas, sempre gostei muito de desafios. Eu sempre fui, me lembro, tudo para mim, eu nunca digo não, dependendo, claro, em termos de desafio de vida, né? E desde pequeno, a gente lá em casa, graças a Deus, meu pai deixou para mim, não deixou para nós, eu digo patrimônio, né? Enfim, mas deixou para mim um orgulho muito grande para nós, para nossa família, para a família Cassimiro. Esse legado, né? Essa história de vida, de valores, né? História que a gente tem orgulho, que eu acho que não existe bem material que consiga construir tamanho orgulho que é a gente fazer parte desse time dos Cassimiros, né? Então toda a minha história, minha infância difícil, claro, uma infância, a gente passou muita dificuldade, mas dificuldade assim, em termos, nunca nos faltou nada, né? Porque eu tinha meu pai, minha mãe, e aconteceu algo com minha mãe, eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos, né? Então foi momentos difíceis que a gente passou e em todos os momentos a gente vê o crescimento que Deus nos dá. Né? Cada momento que passamos, para mim foi algo muito difícil. Eu tenho algo como se fosse ontem, né? A perda da minha mãe, que foi um acidente ali na entrada da cidade. Tudo aqui em Palmeiras de Goiás. Tudo em Palmeiras. A infância, tudo. Uma família de 8 irmãos, né? Meu pai, nessa época, ele trabalhava na prefeitura, meu pai veio para cá, a gente morou na fazenda, meu pai era um agregado, basicamente, então toda a história é essa. Veio para cá, ele trabalhou na prefeitura. Meu pai era uma pessoa muito rica, muito inteligente, uma pessoa que contribuía muito com os filhos e com toda... então a inteligência dele, de Deus, era algo que ele era realmente a coluna lá de casa, né? E a minha mãe era uma pessoa que era o braço direito dele em termos de criar esse tanto de menino, né? Mas nunca nos faltou nada. A gente, graças a Deus, sempre teve muito amor. A gente tinha muito hábito como acontece lá em casa até hoje, não é nada por acaso. Então a gente sempre teve muito hábito de estar juntos. A gente almoçava juntos. Eu me lembro que a gente sentava em rodas, né? E almoçava e terminava de almoçar, sempre tinha uma situação ou outra, a gente estava sempre junto. Aquele quilo do almoço, aquela hora. Quando minha mãe falava assim, ó, vem almoçar, a história de... Tem que bater o ponto. Você podia... Não tinha argumento, falar, não, daqui a um pouquinho. O respeito rolava. Então, assim, a gente aprendeu muito essa comunhão, a família sempre em comunhão. Não tinha nada tão importante quanto almoçar junto. E o almoço a gente conversava, brincava, mesmo talvez um almoço não tão, né, cheio de mistura, né, mas a gente tinha muito a alegria de poder estar junto. Então isso nos alimentava, isso nos... Era a base nossa, de ser alegre, de ser positivo, de ser sempre eu acho que otimista, a questão assim do elo ser o amor é o diferencial. O elo não é o dinheiro, o elo não é o que você tem bem material, o elo é o amor, que é aquilo que realmente isso te deixa preparado para os desafios da vida. Os desafios da vida. Então isso é uma base, assim, o Ian diz tudo, assim, o que é o elo? Não é o que você tem, é o que você é. Então, assim, na mesa todo mundo tem a mesma importância. Então, na mesa todo mundo é muito importante. Na mesa, qualquer um que esteja faltando, é muita gente que falta. Mesmo numa família de 10 pessoas. A gente morava numa casa muito pequena, praticamente assim, mas algo que o amor nos preenchia. Nunca nos faltou nada em relação a isso, né? Claro que as dificuldades tinha, mas o amor de Deus, o amor do meu pai, o amor da minha mãe, aquele lar que era um lar que não tinha lacunas, né? Sempre
Deus, né? Meu pai criou a gente sempre dentro da igreja, então temente a Deus, isso nos construiu, isso nos deu base, né? Isso nos deu, sem dúvida, a vontade de estar perto. E as coisas materiais é importante, mas as coisas materiais, ela não era a importância da família e a importância de, né? Claro que todo mundo sempre trabalhou. E isso me trouxe muito o olhar de Deus, que foi basicamente a igreja, e o olhar de poder estudar, né? E eu sempre, o meu pai, ele era coluna quando faltou a minha mãe, e ele ficou pai e mãe. Então conosco, né? Ele trouxe esse aconchego, e ele foi uma base que ele, apesar de faltar a minha mãe na casa, que era um buraco muito grande, ele ocupou tudo isso, né? Ele tinha essa transmissão de segurança, de amor, de não deixar faltar nada, de carinho, de te ouvir, de te entender, de te ver, né? A perda da sua mãe, ela foi o primeiro impacto, assim, foi. de superação da família, né? Com a família superar. Exatamente. Como superar isso? Como superar Como isso? superar isso? Eu me lembro assim, nos dias seguintes, né? Porque a dor da perda, ela causa realmente um estrago grande. A falta, ela nos constrói, talvez, desafios e crescimentos grandes, mas traz muita dor, né? E a gente ficou perdido, porque minha mãe, ela dentro de casa, ela era a coluna de todas as, né? E quando no dia seguinte, e depois de tudo isso, né? Depois de minha mãe ter sido, de repente, isso foi numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, no dia 17 de agosto de 1983. Então, algo assim, que aconteceu, de repente, na quinta-feira, né? Minha mãe foi velada, na quinta-feira ela foi enterrada, e na sexta-feira, naquele final de semana seguinte, nós já não tínhamos mais ela, né? E aí? Muito assim. As minhas irmãs perdidas, porque não tinha, né, a casa, mas cada um se assumiu. Eu acho que eu vejo que o meu pai, né, ele teve um momento muito difícil para ele ficou muito perdido por um bom tempo, mas em momento nenhum ele não desprezou, mesmo ele sofrendo tamanha dor, tamanhos problemas. Mas eu vejo assim, que a gente construiu entre nós essa força de cada um se segurar e cada um assumir as suas responsabilidades. A partir de então, meu pai sempre falava, olha, a escola vocês têm que estudar muito. E isso ele sempre internalizou. Ele falava assim, ó, aqui em casa de burro é só eu, não aceito ninguém. Né? E aí a gente sempre teve muita escola, como também a igreja, como educação cristã, evangélica, como referências boas de amigos, de valores, de pessoas, né? Todo o diaconado, os presbíteros, os pastores sempre foram muito próximos da nossa família, e nós como criança tínhamos eles como referências mesmo, referência de pessoas, de moral, sabe, de pessoas que nos aconselhava, né? Então a gente teve tudo, a igreja como essa referência. Essa foi a mistura da casa. A mistura do externo, né, da casa. Externo. Interessante, Tinildo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Com propriedade, isso assim, é de que essa ideia do ser, quanto o ser vale mais do que o ter, né? Nessa base. Graças a Deus. Quanto a base do ser. Isso eu acho interessante pontuar aqui, Ana, que vem de um cara, que nós vamos falar, nós vamos chegar lá ainda, que passou anos e anos mexendo com finanças, inclusive, né, Tio? É verdade. Com bens materiais, com patrimônios e tudo mais. Responsabilidades grandes, né? Então alguém que viu isso de perto, e pode dizer, mas o ego, a força disso, é o ego do amor, o ego da família, esse que é o concreto. Então é com muita propriedade, né? Com certeza. Não é porque você falar que porque o Ian nunca mexeu. Não. Mas o que eu vejo é assim, essa base, ela nos proporciona, e nos proporcionou a mim, a minha família, essa referência de amor, de sentido, de significado, de Deus, né? De alegria. A gente, mesmo faltando a minha mãe, mesmo com tudo isso, que nós tínhamos N motivos para ser revoltados, né? Para chutar o balde, ser aqueles caras bagunçado, eu vou deixar, sei lá, e fazer o que eu quiser. Porque tem muitas situações, né? Eu sou sofrido, eu sou... As pessoas usam isso aí como justificativa. Muita gente eu passei, então eu vou... Pelo contrário, o meu pai sempre jogava muita responsabilidade na gente de que a gente não era mais sofrido do que ninguém. E de que a gente sempre foi... Ele sempre pontuava isso. Sempre pontuava isso, né? Pra gente que você não é vítima, né? Deus quis. Deus trabalha a cabeça, né? Trabalha a cabeça, né?
Exatamente. E graças a Deus, e com os estudos, o estudo é que me levou, assim, graças a Deus, a uma vida de muito trabalho. Né? Eu tenho um grande aprendizado porque o meu maior legado que eu vejo é por todos os lugares onde eu trabalhei, por as agências, superintendências e chefias, né? Mas a referência sempre o valor nas pessoas. Claro que tem os valores que eu trabalhei com grandes volumes, né? E agências pesadas, né? Mas é sempre o significado de que as pessoas têm um valor diferente do que você separar isso. E isso me deu essa base. Tanto como para cliente você, quanto como como funcionário. Faz toda a diferença. Construir essa importância de que não importa se de repente eu tenho dentro daquela reunião, talvez um superintendente estadual, que eu dava muita importância para ele, ou talvez a pessoa que vinha trazer o cafezinho para a gente. Né? Então, a importância, o enxergar das pessoas, o meu pai nos deu essa base. Sim. Então, isso eu acho que foi para mim a minha escada, o meu alicerce de construir com pessoas, de entender pessoas e de entender que o universo das pessoas é que importa muitas vezes num local de trabalho, numa tarefa. Às vezes ela tem uma dificuldade e você precisa de perceber essa dificuldade e você também tem, e você aprende com todo mundo. Né? Então você nunca é a pessoa que sabe de tudo ou que em qualquer momento, qualquer cargo que você ocupe, você precisa de todo mundo. Né? Então, essa base da escola, que graças a Deus foi o que me trouxe. Então eu fui chamado para trabalhar no Banco do Brasil em 85. E eu perguntar isso agora, como começou? Quando foi que despertou esse... Foi pela escola. Então assim, o banco ele tinha um programa que era o menor aprendiz, né? Que ele tinha jovem, que era, não é o jovem aprendiz, é o menor auxiliar de aprendiz que chamava. Então a gente sempre chamava o azulinho no Banco do Brasil, porque o nosso uniforme era todo de azul, né? Posso ajudar? Tinha o Posso Ajudar e tinha o azulzinho. Posso Ajudar, que a turma... nessa época... Então ele recrutava nos colégios os melhores alunos, né? A escola fazia uma seleção independente de quem fosse filho de quem. E isso era um processo muito bacana que o banco fazia através da indicação da escola. Então as escolas, ele convocava, mandava um ofício, e as escolas mandavam o nome daquela galera que estava dentro da idade, que ele tinha uma métrica do ano, né? E ele me escolhia, então, ali E aquela turminha ia lá, fazia geralmente as entrevistas, realizava as entrevistas com os gerentes, com o pessoal, e o pessoal avaliava tanto você, a sua postura, o seu querer, quanto também as suas notas, né? E eu, a primeira vez que eu fui chamado, eu não fui classificado, porque tinha outras pessoas mas eu tinha muita tranquilidade em relação assim, se esse é o processo, se é o processo. E graças a Deus eu fui chamado pela segunda vez. Na segunda vez, Deus me abençoou que, né, acho que houve um denominador comum que conseguiu optar por mim. Uns doidos lá optaram por mim. E aí, graças a Deus, a gratidão, eu acho que é um valor que é muito importante na pessoa. Quando você está no seu lugar, na sua vida, na sua alma, que você tem essa gratidão de viver do que você tem na mão, isso traz para você realmente valores. E para mim foi isso. Eu tive muita gratidão quando eu fui chamado para trabalhar no banco. E a partir daquele momento eu agarrei aquilo com tudo. Entendi. Com todas as... Quando eu já estava praticamente terminando o meu trabalho, graças a Deus com muita amizade, referência, o pessoal do banco me acolheram muito. Tem hoje muita gente como... A base das pessoas já estava fazendo, fazendo diferença. Não, e a questão, assim, você falando assim, a gente percebeu o quanto que a base é realmente fundamental. Porque assim, não é a condição que eu tenho de dar para o meu filho de uma boa escola para ele estudar, né? Mas é uma boa educação de casa. Os valores que eu passo para ele, porque onde ele estiver, ele vai fazer a diferença. E até mesmo de perseverança, que o senhor disse que a Pera não foi convocado. Não foi. Então até de perseverança, não. Eu vou continuar tentando. Jamais desistir, né, Neto? Jamais desistir. Jamais você ter um pensamento de derrota, mesmo não acontecendo. Mesmo não chegando. Tranquilidade em relação a isso, porque o momento é estudar e ter a confiança de que as coisas vão acontecer com você, ou seja,
Se abriu aquela porta e não deu certo, é porque mais portas irão abrir. E englobando assim, Nilton, a questão do serviço, quando você entrou, foi algo que ajudou muito dentro de casa também. Foi. Então, assim, quando eu passei a trabalhar, eu passei a ter um salário bom, né? A gente tinha um salário bom, eu já tenho, inclusive, a minha matrícula no Banco do Brasil, ela surgiu em 85. Quando eu entrei como menor, eu já era funcionário do quadro, com a matrícula, com o nome escrito dentro do hall de funcionários. Então eu tinha um salário que, dentro da minha família, em casa, eu já pude contribuir e ajudar. E isso pra gente é algo também, assim, que era muito... de muita gratidão eu poder ajudar. Né? Isso pra mim é algo que eu agradecia muito a Deus por isso, por poder, né, os meus irmãos, e nas condições, todo mundo começou a trabalhar também, rapidinho, cada um dentro do seu, das suas buscas, né, todo mundo se enquadrando nisso. Mas o interessante é que dentro de casa, mesmo o Nilton lá, que tinha o trabalho no Banco do Brasil, dentro de casa era o Nilton também, né? Não era o mais ou não, era também o Nilton. Era o Nilton. Então esse valor ele sempre prevaleceu. E o que eu vejo, a lição que fica sempre é que dentro de toda a história do Banco do Brasil, né, dos menores que a gente teve no período lá que nós trabalhamos, a gente teve poucos que conseguiram galgar esse concurso interno, né? Porque é muito difícil de passar. E eu já estava praticamente assim, o meu tempo já tinha vencido e surgiu o último concurso interno do banco, né? Eu praticamente parei de estudar na minha escola, assim, tive um tempo, conversei com meus professores e fui estudar para o concurso. Aí fui para Goiânia, entrei nos cursinhos, mesmo pegando carona na estrada, final de semana. Dificuldade. Não tinha hora para chegar em casa. Eu chegava em casa, eu já tinha todo o material de estudo. O descanso era pouco, porque eu tinha muito a vontade de realmente conseguir êxito, né? Porque eu imaginava na gratidão de Deus. Se desse certo, era porque... Mas se tivesse qualquer situação, a minha consciência de que o meu melhor eu fiz. Sua parte você fez. Quando foi em julho de 1988, saiu a prova dizendo que eu tinha sido aprovado pelo concurso, né? E a partir de então eu já peguei todas as oportunidades, saí de Palmeiras, já fui para outras cidades e os desafios sempre trabalhando, porque eu sempre gostei muito de inovação, sabe, Neto? E eu sempre gostei muito de trabalhar em várias... começou a rotina do dia a dia, eu sou muito inquieto, eu gostava de mudar. Eu trabalhei aqui num período, fui trabalhar em Goiânia, trabalhei na época era um centro de processamento, depois fui para Indiara, trabalhei um período lá, voltei para Goiânia, trabalhei numa outra agência e estudando, paralelamente estudando. Já casado, graças a Deus, eu casei em 91 com minha esposa Márcia, eu tive o Matheus em 93. Manda um beijo pra tia Márcia aí, Nilton. Faz aquela moral aí. Tudo bem? Nós temos história. Graças a Deus, assim, casamos muito novo, eu e ela, eu com 21 anos, ela com 20, e o Matheus, quando veio, tinha 24 anos, né? Então, foi um presente de Deus, o nome dele já diz isso, né? E agora, dia 25, ele faz 30 anos. Olha aí. Meu moleque, meu caçula, então, meu petitico. Ei, Matheus, queremos você aqui, viu? Verdade, doutor Matheus. Doutor Matheus. Graças a Deus. Mas é só o Matheus. Graças a Deus, Pra tomar cascudo. Aqui o doutor toma cascudo. Então, em 91 nós casamos, graças a Deus, para mim foi um passo muito importante na minha vida, porque a Márcia, ela para mim foi um alicerce, né? Então, o alicerce do trabalho, eu sempre fui muito ansioso por querer fazer, por querer aquilo que estava dentro da minha responsabilidade, isso eu me cobrava muito, né? Até tive, depois que hoje, com o tempo, a gente vai percebendo que as cobranças que a gente faz, às vezes a gente é injusto, né? A gente pode... E eu fui uma pessoa que lutei muito para isso, estudava, trabalhei os meninos pequenos, aí vinha a banda também, em 96 nasceu o Pititico, o Gustavo também, né? Gustavão. Meu caçulinha, que está com 26 anos. 26. Meu pititico. Nenê. Queima aí. Fica bravo comigo. E aí, graças a Deus, assim, Deus tem e veio me abençoando muito. Então, em todo lugar que eu trabalhava,
sempre na minha carreira, eu buscava muito fazer o meu melhor. Eu não tinha horário de chegar nem de sair, porque eu buscava sempre fazer o meu melhor. O que viesse em termos de benefício, de salário, crescimento e carreira, eu sabia que isso poderia acontecer, com o resultado de você, isso não tem erro para ninguém. Eu acho que isso é, né? Em qualquer lugar que você esteja, que você consegue dedicar com sonhos, com propósitos, né? Com significados na vida, eu penso isso, você tem. E eu construía muito o significado. Isso aqui significa o quê? A escola dos meus filhos. Significa o quê? O meu trabalho significa talvez uma situação melhor para minha família. E eu sempre construí isso dentro de mim. Fazia com que o senhor se entregasse mais. Mas ia poder sempre buscar também dentro da escola, nunca parar de estudar, como meu pai sempre me cobrou muito. Né? Aí terminei meu curso, fiz curso de economia já, meus meninos já grandes. E graças a Deus estudei, fiz MBA também, e não parava de fazer curso, o banco também, ele te exige muito, né? Ele dá um grau de exigência de atendimento, né? Também que você precisa de ter suas especializações, questão de certificados, de ANBIMA, CPA 20, isso sempre busquei também para fazer, é algo que tem que estudar muito para conseguir esse certificado, e eu sempre, tudo que é o desafio, eu vou para dentro. Não se acomodou, né? Não. E graças a Deus, assim, dentro do banco eu passei por várias cadeiras, né? Fui em superintendências, fui como analista, depois voltei como gerente geral, depois voltei como gerente de mercado, trabalhei com superintendentes, depois voltei como agências, talvez níveis maior do banco, que as agências têm as classificações, fui para agências especializadas, pessoas jurídicas, e graças a Deus, em todo lugar, com muito desafio, mas aquele princípio lá da valor lá infância, do começo. nunca perdi. Essa história com o Banco do Brasil foram quantos anos? Foram 37 anos. 37 anos. Desde aquele do Desde o Azolim até a aposentadoria pelo banco. Mas assim, algo importante que eu vejo que é tudo que se trabalha, tudo que se constrói, é algo que eu vejo que em todo o meu... Tinha Deus, a base. Tinha a banda, que a banda me dava a fuga. Eu ia comentar isso aí, a questão da banda. O estresse, né? Eu imagino, pelo tudo que ele está falando, a vida do banco é aquele negócio intenso. É louco. Mas você nunca deixou de viver também, né? Também não. Porque você teve o valor de ter a sua família, o cuidado que você tem com a sua família, né? Que você tinha com a sua família. E você tinha um projeto que é o Ministério de Deus na sua vida também. E eu tinha o ministério que era o ministério da banda Acordes, né? Depois Via Certa, antes era Acorde Celeste, e foi virando. Mas a gente tinha entre nós sempre a alegria de ter um ministério para poder apoiar as igrejas. E esse ministério, por incrível que pareça, nos ajudou demais, né? Juntou isso em 89, quando eu entrei na banda. A banda veio, ela teve um racha em 89, um racha assim, houve a turma, uns cansou um pouquinho, né? E aí a banda ficou meio faltando alguém para assumir também. Nos convidaram, o meu irmão, o Erisval já estava junto, o Rosquinha já estava junto e eu entrei para poder ajudar. E aí a gente entrou e apaixonei pelo ministério. Apaixonei porque cada lugar que a gente tocava, em vários lugares que nós viajamos demais mesmo. Cada lugar que a gente tocava, você voltava cansado, porque na segunda-feira você tinha o trabalho, a exigência, reuniões e metas e clientes, às vezes funcionários e tudo mais. Você tinha que organizar tudo isso e um cansaço físico, mas a mente muito leve, porque você tinha a certeza de que a obra de Deus e o Espírito Santo tinha feito alguma coisa através da sua vida, né? Então, para mim, a banda ela me trouxe esse oxigênio totalmente diferente, porque uma coisa é você trabalhar num banco, né, que é o sistema financeiro, né, e você tem que ter rotina, os produtos mudam, o sistema muda, a moeda muda, tudo isso acontecia. E outra coisa é você estar tocando numa banda, que não tem nada a ver, né? E muitas vezes na banda ninguém nem perguntava o que você fazia da vida, ninguém nem te identificava como uma pessoa que trabalhava em banco, né? Mas identificava você como alguém da banda, que podia dar uma palavra, de poder ajudar o pastor, de trazer uma edificação e uma alegria para a igreja. E graças a Deus isso ficou um legado, né? Que eu me agradeço quem melhor para falar do que a gente? Vocês foram criados nisso, né? Fui criado nessa banda. Eu estava dizendo isso essa semana, se eu não me engano, foi para minha mãe e tudo mais, conversando sobre isso. O quanto a banda
Quando a gente começou a acompanhar, me fez bem para quem eu sou hoje, meu ministério hoje. Então. Entendeu? Essa ideia de estar em frente. Tá na frente, de entendeu? falar, né? De falar, entendeu? A gente tinha referência, eu tinha referência com o senhor, a maneira que falava com o povo. Então a gente ia aprendendo aquilo a gente ia captando, menino. Vivenciava. Tocando. Eu lembro de Vivenciava vocês ensaiando lá no estúdio. É. E nós no E canto volta lá, lá, um pedacinho de pau, de brincando. madeira brincando. Nossa, que é isso? Aquilo ali é o ápice. E o que eu vejo que a obra de Deus, a resposta da obra de Deus é a continuidade que vocês têm. Né? Então eu vejo que algo que nós não fizemos jamais para a nossa glória, mas primeiro é para a glória de Deus. E Deus assim aprovou de uma forma que vocês abraçaram a banda, e a banda hoje, se nós formos contar da época que eu entrei, só que a banda ela já tinha muito tempo. Já existia. Então, se nós vemos Uma toda passada de bastão, né, tio? de bastão, né, de responsabilidade, de construção, de crescimento. E esse ambiente de banda me fazia muito bem, né, assim, esse ambiente da igreja. E graças a Deus, assim, toda essa história, meus filhos formaram, consegui trabalhar com meus filhos, minha esposa também, a gente estudou e trabalhou muito, muito mesmo. Então, assim, o que eu vejo, o que eu tenho hoje de satisfação e aonde eu trabalho, hoje eu estou na cooperativa, passei por uma outra cooperativa também, que era uma outra cooperativa de atacadistas em Goiânia, também muito importante a cooperativa. Eu tive que também dar um tempo para eu poder ajudar meu filho, que o Matheus estava em São Paulo sozinho, né? Hoje ele está lá, graças a Deus casou. Tá, Que benção! É uma benção! Então, assim, então eu tive que dar esse tempo, mas mesmo assim eu me apaixonei muito por esse trabalho das cooperativas, porque as cooperativas elas têm algo diferente. O que é? Algo que identifica comigo, que é o ajuda mutuamente. É um responsável pelo outro. Como eu fiz também e estudei muito desenvolvimento regional sustentável, sustentabilidade, entendimento de que um pode ganhar e todos juntos também pode levar e ser beneficiado com esse ganho. Não só um sozinho ganha, né? Então a cooperativa no sistema financeiro ela tem um papel importante que eu gosto, isso me atrai. Mas as responsabilidades também são grandes. O que eu tenho hoje, o que eu vejo, todo o trabalho que eu faço e aonde eu faço? Crescimento. Eu aprendo algo totalmente diferente do sistema financeiro, mas que é sistema financeiro, mas que é um aprendizado. Muita coisa que eu acho que o ser humano precisa de entender é esquecer muito que já aprendeu para reaprender algo novo. Isso para nós a gente é meio teimoso. Né? Isso é algo que a gente tem que nos quebrar para isso. E às vezes você tem uma experiência muito grande que agrega, mas você não é o dono da verdade. Porque existe ali uma pessoa que acabou de chegar, ele entra no Excel aqui, roda o Excel e faz, de repente, 3, 4 telas, monta um PowerPoint para você, que você nunca viu isso na vida. E o moleque chega ali, ele faz você, põe você no chinelo. Então, assim, ninguém é absolutamente, ou seja, absoluto em tudo. Então eu vejo que essa construção é um aprendizado. Em qualquer lugar que você está, você tem que estar com o coração aberto para aprender. Hoje eu aprendo com os meninos assim, que eu fico com vergonha de tanta coisa que eles sabem e que me ensinam. E eu tenho que estudar, continuar estudando, procurando me aperfeiçoar, né, em produtos, no clima organizacional. Mas o mais importante que eu vejo, que Deus sempre me deu, é esse respeito de entender pessoas, de estar com pessoas, de gostar de ver que a base porque eu com as pessoas, eu acho assim, ninguém é uma ilha. O Ian hoje ele tem um universo que ele construiu, né? Daniel, Filipinho, tá vindo mais o Pititiquinho aí para ele. Então isso vai construindo para ele uma base. Eu e o Ian, num momento de trabalho, o Ian ele tem todos os meninos e a esposa dele, todo o universo, e mais a família, e uma somatória de anexos junto com ele. Eu não posso tratar o Ian de qualquer forma. Não, ou porque o Ian tem de repente uma fazenda, um palácio, alguma coisa grande, que eu também vou mudar o meu tratamento em relação ao que a gente pode um ajudar o outro. Né? Não, chegou o Ian, eu ia falar para o Ian que isso aqui era bom para ele, não vou falar mais, porque ele já sabe, eu acho que é esse a gente se colocar sempre na horizontal, né? Legal, tô achando legal desse assunto aqui, que é o seguinte,
tudo engloba naquilo que a gente começou a falar, que é a questão do valor. Dos valores da base. Os valores da base. Daquele concreto e tudo mais. Rapaz, eu tô vendo você de blusa de frio aí. Tá frio essa semana aqui Tá frio essa semana? Não, eu ia perguntar que dia que o senhor trabalhou muito tempo fora de Palmeiras. Trabalhei minha vida, a vida toda. Eu trabalhei eu saí de Palmeiras em 90. 90. 90. E agora tá aqui em E Palmeiras. voltei em Palmeiras, vai fazer um ano que eu tô aqui. Em agosto faz um ano que eu voltei. Sentiu esse frio intenso? Tá tendo aí esses últimos dias? Eu acho que esse tá um frio bem identificado da Parmeira. Tá? Nós fizemos uma matéria, né? Ah, rapaz, aqui não brinca não, viu? Eu imagino. Tá nevando. Desde que você levanta, Tá diferente. tem neve. Gramado. Eu fui às ruas. É mesmo? Você foi lá? As ruas sabendo que a cara tá cheio desse frio. Eu imagino. uma Imagino que deve ter sido gente de cachecol, Não. gente com frio que... Eu fui de coberto. Vai passar de coberto. É isso aí. Se liga na nossa cisterna aí, ó. É o Alasca parmeirense. 16 graus Celsius. E deixa eu te dizer, não, nós não estamos em Gramado. Estamos em Palmeiras de Goiás. E nós do Topcast estamos aqui nas ruas de Palmeiras para perguntar à população o que eles estão achando desse friozinho, dessa sensação térmica, desse tempinho sulista. Bora perguntar pra galera? Então bora. Rapaz, te perguntar, como é que você chama? Clayton, Clayton, você não sente frio não, cara? de jeito nenhum, que não dá em frio não. Você acha que estamos quantos graus agora aqui? Há uns 28, 32 graus. 28 e 30 graus. Valeu, Cláudio, valeu. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Deixa eu te perguntar, você tá sentindo frio? Não. Mas pelo menos mais fresquinho assim, tá, não tá? Tá. E nesse clima mais fresquinho assim, dá vontade de comer mais? Dá. Já comeu quantos desse aí já? Uai, tá no quarto. Tá no quarto. Você tá sentindo frio? Um pouco. E deixa eu te perguntar, como comerciante, nesse frio intenso de Palmeiras de Goiás, o que mais você tem vendido aqui? Ar-condicionado. Tava ruim. Agora parece que piorou. Estamos aqui na loteria, aqui na Avenida Humberto Mendonça. Juraci, tá com frio? Muito. Deixa eu te perguntar, se o senhor ganhar sozinho na loteria, nesse frio, o que o senhor compraria? Sol. E por que o homem não foi no sol? Estamos aqui no local mais procurado diante desse frio intenso de Palmeiras de Goiás, aqui com a Letícia, para perguntar a ela. Letícia, aqui na sorveteria, tá vendendo muita coisa? O básico, né? Hoje deu mais gente, mas ontem não apareceu ninguém aqui. O pessoal vem ainda, toma sorvete ainda? Vem. Pior que vem, viu? E gente, tem gente viciado mesmo, é isso aí. Mas é bom. Tomar sorvete no frio não é ruim assim também, não? Será? Há controvérsias, há controvérsias. Valeu, obrigado, Letícia. É isso aí, galera do Topcast. E para encerrar, aqui aproveitamos que estamos aqui no melhor local para se estar nesse frio intenso de Palmeiras de Goiás, aqui na sorveteria da Letícia. E nós vamos aproveitar para tomar um singelo sorvete. Valeu, galera. É com vocês aí do estúdio. Que friozinho bom, gente. Que demais! Rapaz. Viu lá, o 14 tá com frio? Percebi. Que frio, hein? O quanto o Palmeiras mudou, né? Palmeiras, eu vi que... Inclusive as imagens, né? Tava meio embaçada. Não era problema na câmera, não, né? Era a neve. Era o dedo do câmera que tava congelado. Eu percebi. Mas é interessante, a gente não sabe, e é inédito, tem que gravar mesmo, porque esse frio aí Ninguém tava esperando, né? a gente precisa de Inesperado. registrar, porque não é todo dia que você vê isso em Palmeiras, não, gente. Palmeiras não é Mas o banco e o mercado tá aquecido, né? Porque nem a sorveteria não parou. Esse sorveteria não parou, a economia. A economia está acelerada. Acelerada. O consumo, né? Então, assim, sinal de que está provado de que as pessoas não tomam sorvete por causa do calor. Né? É verdade. É pelo doce mesmo. O pessoal tá tomando. Pelo doce. Tinilo, Bom, sim. hoje,
depois de tudo aí que você já passou, conquistou, né, onde você, depois que aposentou no Banco do Brasil, entrou na cooperativa, tem toda essa trajetória, né? O que é agora que motiva o Newton Cassimiro a buscar novos desafios? Na realidade, assim, eu vejo primeiro aquilo que eu sempre comentei, gratidão, né? Acho que é muito gratidão. Jamais eu fiz algo assim para ser tão merecedor da graça de Deus. Tudo é graça de Deus na nossa vida. É claro que a gente teve muitos problemas, né? A falta do meu pai foi algo muito triste. Em 2018, quando, assim, para mim é algo, para nós ficou um buraco. Aprender a viver sem ele. Até hoje eu tenho, assim, na memória, todo dia eu lembro do meu pai, a falta, né? Então isso é reaprender. Assim como foi minha mãe lá atrás, tem uma nova história, né? De repente, hoje eu não sou mais filho, hoje eu sou pai. Então o que eu tenho que observar? O que o meu pai fez de bom que me encantou? E é o que eu preciso de fazer todos os dias para os meus filhos e para os meus netos, que futuramente, se Deus estiver em me abençoar, né, eu poder aprender o legado que ele deixou, né? Então eu vejo que o que eu tenho, as minhas conquistas, são os meus filhos, minha esposa, o meu lar, a minha família, sabe? As minhas conquistas, os meus amigos. Como eu tenho amigos. Base, mais uma vez. Como eu tenho amigos assim, que graças a Deus, assim, pessoas que... Como eu tenho amigos que são até hoje, ontem mesmo, eu estava em Goiânia, no sábado, e eu passei na porta de um comércio de um amigo lá. Cara, eu tive saudade dele, que é um cliente meu, e ele era muito gente boa, e eu gosto muito dele, e assim, tem muitos anos que a gente não se vê. Eu mandei uma mensagem para ele na hora, que eu nunca deletei o telefone dele, mas a gente aí dele já devolve aquela mensagem bacana. Então isso para mim é uma conquista, sabe? Que para mim esse camarada, mandar um abraço pro Valtinho Júnior. Valtinho Júnior lá de Inhumas. Esse cara, eu sou fã dele. Então assim, e os meus colegas, cara, os meus colegas de profissão, os meus colegas de faculdade, a gente fez, até hoje a gente encontra a turma, sabe? Com muito respeito, com muito amor. Isso é as minhas conquistas. Que legal. Né? Minha família, vocês, os meus sobrinhos, quando fala de mim, de repente, como uma referência, que é um Zé Ruela, mas a gente vê que alguma coisa você pode ajudar, né? Com certeza. Então, isso pra gente são valores e patrimônios e conquistas que não tem outra coisa que substitui, né? E a nossa vida é passageira, da mesma forma que a gente nasce, que você não escolhe seu nome nem a roupa que você veste, quando você parte também. Então, quando eu comentei essa parte do meu pai que faltou, que foi um capítulo e um episódio muito triste para mim, que mexeu muito comigo, mas que me deu significado. E eu tenho absoluta certeza que meu pai, minha mãe, propósito de Deus na minha vida. E eles estão muito bem. Eu não posso ser... Um dia eu vi um amigo meu, alguém reclamando muito pela falta do pai dele, e aí um amigo meu chegou nele e falou assim: você tem coragem de pedir a Deus para que Deus tire ele onde ele está nesse momento, para vir viver com você aqui? Né? Então, eu não tenho essa coragem de pedir para que Deus, porque é projeto, e eu tenho absoluta certeza que meu pai, ele cumpriu o papel dele, e hoje eu sou ele, sabe? Hoje eu sou o Benedito Cassimiro. Então eu vejo que hoje são seus pais, né? E daqui a pouco seus pais vão partir, você é parte dele. É o legado. Então eu tenho que construir e dar essa caminhada e esse passo, que ele não está mais do meu lado, mas que eu tenho a obrigação de assumir essa responsabilidade do que ele foi e construir essa honra que ele deixou para mim. Então eu acho que é isso que é o meu maior conquista, meu maior, sabe? De ter amigos, de ter trabalhado, de ter estresse, de ter campanhas, de ter tanta... Sistema financeiro não é para... Você precisa de ter realmente organismo, você precisa ter nascido para aquilo, né? Para você construir sua felicidade. Eu sempre falo que tem duas coisas que a gente precisa de ter quando o ser humano, e saber escolher demais. A primeira delas é com quem você casa. E você vai viver toda a sua vida com ela. E vai constituir sua família e seus filhos com ela. E a segunda, tão importante, é onde você vai trabalhar. O que você vai fazer. Se você errar em qualquer uma dessas duas coisas, você vai construir para você muita corrente, vai pagar um muito preço. arrasto,
E às vezes você não vai se identificar porque você escolheu mal, escolheu pelo dinheiro, pelo salário. Né? E graças a Deus, Deus foi de graça tão grande, porque hoje onde eu trabalho feliz, eu gosto do que eu faço. Gosto de onde eu trabalho. É realizado na área. E dentro da igreja, outro projeto que eu estou construindo, comecei a fazer alguns cursos de faculdade, voltei para a faculdade também. Depois o trabalho não me deu as condições, eu tive que trancar. Mas eu também estou fazendo um curso de seminário, né? Então o CETESEB veio para Palmeiras, né, Ian? Trouxe um presentaço. E eu vejo assim o quanto o seminário, o quanto o curso de extensão, de liderança, que o seminário me trouxe uma nova divisão da minha vida espiritual. Sabe? O enxergar Deus e o entender Deus, talvez no contexto também fora da Bíblia, é o que o seminário me proporcionou muito a pensar Deus da Bíblia, o Deus da Escrita, mas o Deus também que participou e de conviveu de algo que está fora da Bíblia. E que isso há muito tempo, desde a minha infância, da minha vida cristã, que eu não tinha essa percepção. E o seminário tem me dado isso. E se Deus quiser, vamos vencer, né, Ian? Vamos chegar lá, vamos construir. Cada módulo que a gente consegue construir, eu fico vendo e admiro demais os professores que vêm, porque eles têm uma riqueza, um entendimento, uma sabedoria, um QI tão grande, uma forma que como aprendeu tanta coisa, como sabe tanto de Deus e tanto, né, que a gente precisa de aprender de Deus, entre eu e Deus, minha vida com Deus, mas eu preciso também de saber da história, eu preciso de saber também guiar pessoas, aconselhar e ter esse crescimento. Então é o meu desafio, eu sempre tenho um objetivo. O meu objetivo agora está focado nisso também, né? Quero voltar a tocar também, ter meus projetos também para a gente voltar a tocar, fazer trabalho, né? Então, mas eu fico vendo que é de desafios, eu jogo isso, internalizo e começo a construir. Mas nada feito mais ou menos, eu gosto de dedicar de alma mesmo, né? Então, por isso que eu tenho que me conter. Talvez projeto demais na vida, estudar demais situações. Eu também tenho outros objetivos. Eu tenho também uma pretensão de ir para São Paulo estudar. Eu quero estudar na Bolsa. Quero me fortalecer cada vez mais no mercado de capitais. Propósito também que daqui a pouco eu vou ter que parar um pouquinho a minha vida e eu preciso de passar um tempo nas capitais, principalmente em São Paulo, onde tem a Bolsa, para fazer esse crescimento, esse aprendizado que eu sempre quis, né? E nunca parar, mas a minha vida com Deus, a minha vida dedicada à obra de Deus e ao seminário é um objetivo que está nesse primeiro momento já latente, que já está acontecendo. Os desafios, eles vão aparecendo, mudam, mas a base sempre mantida. É aquilo, sempre vai buscar, junto, né? E aprender, eu acho que sempre buscar aprender porque a gente, eu vi hoje uma mensagem interessante assim, de um intelecto muito grande que fala assim que o bom de você ficar velho é porque você sabe muita coisa, o ruim é que você esquece rapidamente, então frases assim que fazem, poxa, é verdade, daqui a pouco, né? Então tem que tomar mais cuidado. Começa a deletar Estuda demais, chega um certo momento, não sabe, né? Que riqueza de assunto, né, Neto? Demais. Acho que hoje foi uma honra pra gente, viu, Tineu? Eu que ter te agradeço recebido demais, aí. Realmente, você falou que você ia aprender muito mais, mas nós teve uma aula aqui, né, Neto? Exato. Vocês vêm. Tineu, um recado. O senhor quer deixar pra galera, às vezes tem alguém assistindo a gente, que talvez esteja num momento de decisão, de indecisão, ou começando uma carreira, ou esses valores, essa base, que conselho o senhor dá ao longo dessa história sua para essa galera? O que eu gosto e sempre falo muito para as pessoas é o seguinte, os nossos sonhos, eles nos levam sempre a excelentes caminhos. Vale a pena primeiro servir a Deus, vale a pena ter sua família, vale a pena ter sua base, vale a pena você investir em toda a sua vida familiar, nos seus filhos. E as lutas nossas do dia a dia faz parte, isso nos constrói. Cada situação, talvez você, em qualquer momento, de um segundo para o outro a nossa vida vira, imediatamente. Talvez esteja tudo bom, pode virar para muita coisa ruim, difícil,
que te proporciona o crescimento. E pode estar muito difícil, de repente transforma em algo muito bom. Aí você tem que tomar um cuidado de você não ter o conforto de se achar que naquele momento, né, você ter o voo de brigadeiro, você ter o conforto de que está tudo resolvido, você tem... Isso nunca pode te acontecer, de que você não precisa de crescimento. Então o que eu falo muito para as pessoas é o seguinte, valorize o ser humano, valorize quem está próximo de você, construa amizades verdadeiras, não são muitas, mas amizades e respeitos, isso aí você consegue, né? E sempre que se você tem algo que você está vivendo, que nesse momento está difícil, dê graças e entenda que é o seu momento de maior crescimento na vida. Você vai crescer muito, certo? E pegue sempre para você que você não é vítima. Pelo contrário, você é uma pessoa que está em lugar certo, no momento certo e que as coisas vão acontecer para você de acordo com o teu olhar, com os teus significados que você tem de cada coisa. Se você constrói grandes significados, grandes vitórias você vai ter, por mais difíceis que pareça, né? Mas se você não dá atenção para qualquer coisa que seja, né, ela também não vai ter atenção na sua vida. Mesmo as conquistas grandes, você não vai perceber. E as derrotas grandes também, você não vai crescer. Então, observar muito isso. É o conselho que eu dou para a vida, né, para as pessoas. E muita humildade. E todo dia aprender alguma coisa. Todo dia eu preciso de aprender alguma coisa. Todo dia eu preciso de crescer. E hoje mesmo aprendi a fazer um negócio aqui. Que é dar entrevista, esse negócio aqui. Então, para mim, eu fico feliz. Tá? Obrigado, meu filho. Valeu. Foi top. Foi top no Topcast, meu amigo. Top no Topcast. Conteúdo desse jeito só tem aqui, né, então? Só aqui. Só aqui. Mas em outro lugar, nenhum. Nada se compara. Amém. Quem Amém. que pode trazer o Nilton Casimiro? Só o Topcast, rapaz. Respeita nós, né? Respeita nós. Aqui não, rapaz. Aqui Autoridade. não. Autoridade. Galera, esse foi mais o Topcast. Galera, valeu demais. Muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado até agora. Compartilha esse vídeo, curte, segue, qualquer rede social que você tiver aí. Galera, estamos aqui para andar junto com vocês e eu tenho certeza que vocês estão aí para andar junto com a gente também. Não é? Agradecer os nossos Curte lá. patrocinadores Opa, mais uma vez. Justino, Engenharia, Arquitetura e Marketing. Isso. X Bocão, Lancheteria e a Connect Idiomas. Galera que tá junto conosco. Mais uma vez, você quer ser um parceiro nosso aqui do Topcast, mostrar sua marca aqui, entre em contato conosco. Estamos à disposição. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, Tinilton. Obrigado. Valeu, equipe. É nóis Tamo isso. junto. Até mais.